Vamos ver o que sai aqui, né, pessoal, da gente dar um nome no final. Então, como eu estava dizendo, a gente quer compartilhar um pouco do que a gente ensina nas nossas aulas, né? E eu estava, refletindo aqui. Existe um conceito, pessoal, né, que a gente compartilha na nossa escola, que nós chamamos de inconsciente competente. Olha o termo. Inconsciente competente. Que é quando... Sabe quando você está dirigindo do seu trabalho, que você tem, quem sabe, um caminho que ele é rotineiro, e aquele dia você está meio distraído e você dirige no piloto automático, e quando você vê, você já está na sua casa, né? Você sabe do que eu estou falando, acredito eu. E a gente usa, né, um termo chamado inconsciente competente. É quando você chega naquele estágio que você sabe, né? Você chegou na sua casa, na verdade, você não sabe nem como você chegou lá, mas você chegou lá. Acredito que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Porque aquilo está incorporado, vamos dizer assim. O termo que a gente usa é integralizado, incorporado. E quando se trata, quem sabe, da sua filosofia de vida, do seu dilema de vida, a forma, quem sabe, como você, né, pensa viver sua vida, se isso são preceitos, né, se isso é uma religião, se isso é... Depende, pode ser incorporado em relação à sua vida pessoal, né, o relacionamento, pode ser incorporado em relação a criar seus filhos, pode ser incorporado em relação à saúde, né, e bem-estar físico, né, e pode ser incorporado em qualquer aspecto da nossa vida, que é o quê? Você descobre, né, você foi lá e aprendeu, quem sabe, alguns preceitos, né, para uma vida melhor. Talvez aprendeu do seu pai, talvez aprendeu da sua mãe, talvez aprendeu, entendeu, em algum lugar. É difícil quando a gente tem que ficar fazendo referência à nossa mente, né? Por exemplo, na hora que eu vou usar um jargão, tá, pessoal? Me perdoa o jargão. Na hora que o bicho pega. Na hora que o bicho pega, em relação a qualquer assunto, então eu gostaria de tornar essa live válida para todo mundo. Então, na hora que o bicho pega, existe um atraso aí, vamos dizer assim, de resposta que pode variar de dias, vamos dizer, de minutos, horas, dias, meses e anos. Vou explicar. Esse atraso de resposta que eu estou me referindo é sobre algo acontecer com você que você não estava esperando, um desafio que você não estava esperando, e o tempo que demora para você metabolizar algo, tudo bem? Para você metabolizar aquele desafio, metabolizar pode falar até o trauma, tá? Metabolizar uma circunstância, um não, uma rejeição, um abandono. Existe um delay, né? Que isso pode acontecer, um atraso em que você consiga absorver, vamos dizer assim, uma má notícia, um problema, uma doença, alguma coisa, até que você consiga responder de uma forma apropriada. E quando a gente fala apropriada, talvez em que as suas escolhas sejam, vamos dizer assim, entre aspas, inteligentes, no sentido de você vai mover numa direção que você vai resolver aquilo, né? Acredito que vocês estão entendendo, tamo junto, né? Então, pessoal, quando a gente tem uma filosofia, né, e ela está incorporada, a gente consegue, né, ter uma resposta e não uma reação, né, mais rápida, né, o que vai facilitar demais o nosso dia a dia. Porque quando se trata, eu penso sempre assim, pelo menos eu pensava, e eu vou convidar você a pensar, tudo bem? Em termos de dia a dia, né? Como algo afeta o seu dia a dia. Então, quando a gente ensina uma técnica, quando a gente ensina
a nossa filosofia da nossa escola, os conceitos, os valores, eu pelo menos, né? Eu acredito que eu estou sempre tentando passar algo que tem implementação no seu dia a dia. Então a gente tem todo um entendimento sobre como alguém pode incorporar algo, né? Como que se incorpora algo no seu dia a dia. E quando se fala de como incorporar algo, né? Como que eu consigo viver por aquele princípio? Obviamente, se você entender como funciona o aprendizado, como funciona a mente humana, você pode aprender mais rápido que uma outra pessoa, quem sabe. Principalmente, às vezes, se você tem acesso a uma informação. Hoje em dia é muito difícil você ter acesso a informações, vamos dizer assim, muito diferentes das outras, porque hoje está tudo disponível, né? Está tudo disponível, né? A internet conectou. Ou seja, uma colega minha de infância, uma amigona minha, lá lá da Indonésia, eu vi que ela está aqui. Então ela pode estar junto de qualquer pessoa, está aprendendo, vamos dizer assim, se eu estiver dando uma aula, ela não consegue ficar para trás por causa da localidade. Hoje a gente tenta prover, né, esse conteúdo semanalmente para uma pessoa tentar adicionar, né, um valor. A gente fala que é um alimento para a alma, né? Alguma coisa que ajude você a melhorar um pouco a sua vida, seja na saúde, seja no relacionamento. Então essa pelo menos é a minha intenção. Fernando, onde você está querendo ir com isso? Eu estou querendo o seguinte, pessoal. Qual é a sua filosofia quando se trata de você criar a vida que você deseja? Se é que às vezes a gente tem, pelo menos eu não tinha, então você não tem nada de errado se você não ter. Tudo bem, pessoal? Não tem nada de errado. Nada de errado. Mas eu preciso começar a levantar essas questões para que a gente possa, né, seguir um rumo aqui nessa conversa. Então, qual é a filosofia que você tem quando se trata de criar a sua vida? De imaginar que você vai, obviamente, fazer isso de uma forma consciente, né? E a questão passa a ser, pessoal, é que geralmente, a gente usa uma referência externa, né? Uma referência externa. E que referência externa que eu estou falando? Às vezes pode ser a sua família, a sociedade em geral, alguma filosofia que você participou, que nos faz, vamos dizer assim, acreditar que o caminho vai ser de uma certa forma. Ou seja, vamos dizer assim, para criar a sua vida, você precisa fazer isso. Entendeu? Por exemplo, da onde vem a sua ideia? Vou dar um exemplo, sei lá. Vamos dizer que seu pai disse, para você ter sucesso, êxito, seja lá o que isso significa para você, você tem que ralar. Vamos dizer que ele ensinou isso para você. Então quer dizer que você incorporou uma filosofia, mesmo que você não reconheça que é uma filosofia, no qual você acredita que você precisa ralar. Daí você vai falar assim, mas não é verdade, Fernando? Porque muita gente que está assistindo a live aí sabe que eu me dedico, eu sou um cara dedicado à minha causa. Então você poderia falar assim, gol do São Paulo. Você poderia dizer assim, mas você rala. Um aluno meu, por exemplo, da escola, sabe da rotina, a gente tem mais aulas, sabe da rotina de curso que eu tinha. Antes da pandemia era nível insano, era 13, 14 dias seguidos, às vezes, de curso. Eu brigava com o pessoal do staff, brigava não brincando, né? Mas tipo, quem que fez essa agenda? Daí o pessoal falava assim, foi você, Fer, você que fez essa agenda, Luca. E daí é engraçado que isso acontecia por volta do 8º dia, né? 8º, deu uma semana sem descanso, 8º dia. Quem que fez essa agenda insana? E todo mundo brincava, é você. Então, naquele momento, mas vamos falar assim, referência, aquela pessoa naquele momento,
ela estava sob uma pressão diferente daquela pessoa toda animada lá que fez a agenda pensando, não, vai ser massa, vamos viajar, e legal e tal. E esse é meu calcanhar de Aquiles, né? Era, talvez ainda seja, daquele negócio de o pessoal, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer, e eu ia dizendo sim, vamos fazer. Só que às vezes me excedendo a ponto de, obviamente, não é que daí tem algo de errado com o que eu estou fazendo, por isso que é tão importante estar consciente, pessoal, dos processos da vida, porque, por exemplo, o problema não é meu trabalho, o problema não é, por exemplo, dar aula, não existe problema nenhum no que eu faço em si, para mim, né? Não existe dúvida do que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. Não tem, pessoal, mas não tem nem dúvida que eu encontrei. Que era o que eu genuinamente gostaria de encontrar e vou estar falando para você na live de hoje, para quem sabe ajudar você a encontrar isso também. Daí, do que nós estamos falando? Calma, que a gente chega lá. A gente chega lá. De uma forma simples, pode ser encontrar aquilo que tem genuinamente significado. Então, essa live, pessoal, essa aula, live aula, o nome que você quiser dar, de hoje, ela não é sobre lei da atração, manifestação de coisas, ela não é sobre isso. Apesar que a gente vai abordar isso, mas ela é sobre dar luz, brotar, nascer de você uma versão sua mais autêntica, mais sincera, mais genuína. E quando você dá luz a isso, né? Essa sua versão mais genuína, mais sincera, e a vida tem um significado, a vida que você está indo, ela tem um significado. Não quer dizer que você não vai ter problema. Não quer dizer que você não vai ver desafios, não quer dizer que você não vai ter perdas. Não vai dizer que você não vai, vamos dizer, chorar, sofrer. Não quer dizer isso. Não significa que o fato de eu ter encontrado o caminho, o destino da minha vida, o destino da minha alma, o que eu vim aqui para fazer, o que eu vim aqui para contribuir, não significa que vai ser só alegria. Não é isso. No seminário é muito comum, quando eu conto algumas coisas, uns desafios que eu passo, uma pessoa chega no intervalo e fala assim, nossa, professor, que alívio, porque eu tenho problemas. Então a gente achava que o senhor não tem problema. Daí eu falei assim, eu não tenho problema não, imagina, eu tenho desafios. Eu tenho desafios como qualquer outra pessoa. Eu estudo a minha vida inteira, isso aqui, eu falo vida inteira, né, modo de dizer, mas desde 16 anos de idade eu estudo desenvolvimento humano. Não significa que eu não tenho problema, não é que você chega num ponto onde você não tem problema mais, não existe isso, né? É engraçado quando a gente pensa que é esse o caminho, chegar a um ponto onde você não tem problema, é uma forma tão imatura, espiritualmente falando, que é interessante, né? As pessoas... Eu lembro de um filósofo que dizia, muitas pessoas roubam a carteira das pessoas e vendem para elas de volta. E é exatamente isso quando você acredita que existe a ideia de o fim, né? O fim de você não sentir mais, né? Porque quando a gente fala sofrer, eu gostaria que você entendesse que isso está vinculado à ideia de sentir, ao senso de sentir. Então, é muito difícil quando uma pessoa pensa, né, que vamos acabar logo com o meu sofrimento, porque daí agora eu vou ser feliz para sempre. E não é bem assim. Não é bem assim. É assim também, e obviamente eu não começaria com um assunto desse se você é meu aluno num curso, eu vou começar além do básico, tentando tirar você da dor. Como essa live é uma live mista, eu estou falando para todo mundo, eu não sei se esse assunto vai ser confuso ou não, mas a gente está aberto a debate em outros momentos para me expandir nisso para você.
Porque se a gente pensa em grandes avatares, todos eles sofreram. Muitos deles saíram sofrendo daqui. Então quer dizer que a questão não é essa. A questão passa a ser o significado que tem para você a sua vida, porque se você está manifestando ela de dentro para fora, a partir da sua essência, e não olhando lá para fora para tentar entender o que você faz, mas sim encontrar algo enraizado em você, você vai encontrar um caminho em que esse caminho e as tribulações e os desafios vão ser sentidos como uma aventura e não um negócio de vida ou morte. E não minha vida está acabando, e não aquele estresse que tira o prazer das coisas. A ideia, então, é você começar a encontrar em você, dentro de você, não porque é triste, pessoal, quando a pessoa olha lá fora e ela se orienta externamente, ela vê o que uma pessoa está fazendo, ela fala, eu vou fazer também. E não funciona assim. Então, vamos lá, ela vê uma pessoa de sucesso, né? Ela vê uma pessoa de sucesso e ela tenta ver, sei lá, o que aquela pessoa está fazendo, ou ela tem, talvez, pode ser algo assim, né? E ela quer ter também. E a questão é que ela está movida por uma fórmula errada, né? Que primeiro ela quer ter, porque ela acredita que se ela ter, ela vai preencher um vazio nela, que ela acredita que coisas, pessoal, vão preencher. Você tem noção que coisas vão preencher esse vazio? E é aquele desafio muito grande que você vê inúmeros filósofos falando, né? E hoje eu vejo a mesma coisa. Vai lá e tenha tudo que você imagina que vai realizar você. Vai lá e tenha tudo, os carros, as casas, as joias, a roupa. Vai lá e tenha tudo para você ver que não vai preencher, que não preenche. Por que a gente está falando aqui? Não é que não tem nada de errado, eu gosto também, eu curto, eu vivencio, mas tem aquela tênue linha onde a gente curte e a gente deixa de curtir. Ela é tênue, ela não é fixa, né? É o momento em que você curte algo, aquilo te incomoda. Por exemplo, quanto mais você gosta, por exemplo, eu já falei em outras lives, eu tenho um pai que ele era caminhoneiro e depois ele se tornou empresário e tudo mais, ele tinha uma paixão muito grande por carro. Eu acho que adotei essa paixão dele geneticamente, porque eu tenho essa paixão por motor, carro, moto. Eu tenho paixão por essas coisas, eu gosto, né? Eu sinto um prazer muito grande. Só que, na medida que eu tenho um apego a isso, a uma dessas coisas, por exemplo, eu sofro. Então, a mesma coisa que me dá prazer, se aquilo não modulado, é o que me faz sofrer. A mesma coisa que me dá prazer, é a mesma coisa que vai me fazer sofrer, baseado no apego que eu tenho àquilo. Por exemplo, eu conhecia pessoas que tinham também, vamos dizer assim, uma paixão por carros, e elas não saíam se chovesse. Você tá entendendo ou não? Eu não saio, na chuva eu não saio, eu não ponho meu carro na chuva, assim... Você entende? Aquela mesma coisa que gosta impede que a pessoa faça isso ou aquilo, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, não existe uma fórmula pronta, pessoal, para tudo. Existe fórmula... Eu falo assim para os meus alunos o seguinte: você está aqui para ganhar ferramentas. Eu posso te ensinar ferramentas. É isso. A gente pode falar sobre a filosofia que for aqui. Tudo bem? A gente pode falar sobre a filosofia que for. Nessa live, nesse exato momento, a gente pode falar, na verdade, sobre o que você quisesse. Porque a grande questão não vai ser agora, no momento da live, mas sim no seu dia a dia, o que você consegue estar fazendo. E como a gente estava falando do que se trata em relação à sua vida, e na live passada eu estava falando de você ser discípulo de si mesmo e perceber como você está agindo, eu chamo isso de ponto de partida. Qual está sendo o seu ponto de partida? O seu ponto de partida nesse projeto, o seu ponto de partida, né? Que na verdade é a mesma coisa. Você está agindo por medo?
Você está agindo por medo quando se trata em relação ao seu sonho, em relação ao relacionamento, em relação a alguma coisa? Mais uma vez, eu estou tentando manter isso aberto para todo mundo. Ou você está conseguindo se sentir inspirado, motivado, e daí a gente vai lá buscar motivação, uma dose de motivação lá fora. E se eu conseguir fazer isso, eu fico feliz, mas eu gostaria que essa motivação nascesse de você. Então, por exemplo, se eu puder ajudar você hoje a, quem sabe, fazer essa motivação nascer e ela ser acessada de dentro para fora, vai ser fantástico. Vai ser fantástico para você não esperar um outro curso, para você não esperar um outro momento, para que você se sinta motivado. Eu tento dizer para todo mundo que eu quero ensinar apenas ferramentas. Como você deve viver a sua vida, eu não estou aqui para dizer. É impossível, ninguém deveria estar lhe dizendo como você deve viver a sua vida. Agora, como eu disse, não tem nada de errado em você ter nada, não tem nada de errado em nada até o ponto que aquilo faça mal a você. Daí, não é que está errado, né? Mas aquilo talvez, né, não está servindo mais um certo propósito que poderia estar servindo. Né? Levou a gente até um certo ponto e depois tudo bem. É assim, a vida é assim. Então, pessoal, a gente gostaria de dar luz a uma versão nossa aventureira e não uma versão nossa que qualquer coisa é vida ou morte. Fechou no trânsito é vida ou morte. No escritório algo não deu certo é vida ou morte. Qualquer coisa é vida ou morte. Ou seja, eu posso mudar de vida ou morte até para você entender. Ou tudo ou nada. Dar luz a uma versão sua que vai além desse ou tudo ou nada. É o tudo ou nada. Que não tenha um meio termo, que não tenha um ponto. Porque para mim, se eu fosse aplicar o tudo ou nada, e vamos dizer que eu estava ficando cansado de fazer evento, eu ia parar de fazer evento. Imagina, que sentido que ia ter? Eventualmente eu ia me sentir, obviamente, de uma certa forma, e quem sabe eu resgataria isso. Mas não foi o caso. Então, por exemplo, o que demorava para mim em, sei lá, 10, 12 cidades lá fazer curso, apareceu essa oportunidade de fazer online e eu comecei a acessar todo mundo. Então, quer dizer, eu continuei fazendo a mesma coisa, eu só descobri uma nova forma de se fazer. Tudo bem, pessoal? Então, muitas vezes o que a pessoa pensa, por exemplo, uma pessoa foi lá, ela aprendeu algo sobre relacionamento e ela pensa daí que, sei lá, o problema é a pessoa. Eu já vi isso acontecer, já vi alunos comentando, né? Tipo, o problema é a pessoa na minha vida. E daí não necessariamente a gente acredita que a solução às vezes é isso. A solução é dar luz a uma nova pessoa, porque muitas vezes não é o relacionamento entre o marido e a mulher, né, que ele precisa às vezes acabar, mas precisa acabar aquela forma de se relacionar. Então a gente fala que o término, ele não é necessariamente linear, assim, o término, assim, acabar no sentido assim externo, né? Mas é o término, pode ser o término do apego, o término de demandar algo que não, né, que às vezes é difícil para as pessoas estarem fazendo, que é fazer elas felizes, que ainda é algo que dá para fazer sem lives, né, pessoal? Sobre o tema, a pessoa me faz feliz. Não é isso, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. E é engraçado que muitas pessoas também acreditam que se eu encontrar a felicidade em mim, daí vai tornar todo mundo desnecessário. Não é isso também. Significa que você age por escolha, você age por autenticidade. Então, quando você encontra a realização em você, quando você encontra essas coisas em você, por exemplo, você não barganha essas coisas lá fora, né? Você entra em qualquer ambiente sendo você. Você entra em qualquer ambiente na sua melhor, né? Na sua melhor versão. Você não está indo lá para conseguir alguma coisa. Você leva isso, né? Eu falo que você leva a festa, né? Na live passada eu falei você leva a festa, você leva isso. E é engraçado, pessoal, a gente dá muito crédito para a mente, né? A gente dá muito crédito para que às vezes as pessoas estão dizendo a nossa volta, ou a notícia, ou o jornal, ou sei lá. E o que eu estou tentando aqui dizer para você é que você tem que encontrar em você, isso é um sentimento. Quando eu falo sentimento, não é emoção. Tudo bem, pessoal? Não é emoção. Não é a emoção, não é triste, alegria, não é isso. Sentimento, quando eu falo, então só para a gente ter um termo, é algo visceral. É algo visceral, é algo que, vamos dizer assim, que a sua mente não necessariamente saberia explicar naquele exato momento. E quando se trata daí de você estar criando algo de significado, como eu disse,
ser o espírito aventureiro, né? Viver, dizer sim para situações, não precisar correr delas, né? Quando se trata disso, é importante que mais de nós, como eu disse, mais de nós precisa estar envolvido. E para você encontrar esse algo em que mais de você vai conseguir se envolver em algo, né? Eu diria que esse sentimento é algo sutil, pessoal. Ele não vai gritar para você. A voz da alma não grita, a voz da alma sussurra. E o maior desafio, na minha opinião, essa é só a minha opinião, por favor. O maior desafio das pessoas é que existe tanto barulho na mente delas que elas não conseguem ouvir essa voz que não usa palavras, né? E elas acabam daí produzindo conclusões e pensamentos sobre as coisas vão ser difíceis, não vai dar certo, e tananá, o que fazem elas sentirem emoções negativas. Presta atenção que eu estou usando, sentir emoção negativa. Então ela está sentindo, na verdade, a emoção negativa dela, das dificuldades, das tribulações, do medo, de qualquer coisa, e daí ela, não vai dar, eu acho que eu não vou conseguir, ou não ver alternativas, ou sentir que não tem escolhas. Então, pessoal, o que eu posso começar a ajudar você, vamos dizer assim, é começar a tentar, na hora que você está tendo um desafio, ou até mesmo na hora de tomar decisões em relação a qual caminho você vai seguir em relação, né, sobre a sua vida, seja esse trabalho, seja esse relacionamento. Vamos dizer assim, você tem uma decisão então que em direção a algo, Fernando, o que fazer em relação, imagina, é o tema número 1 da humanidade, né? O que eu faço, né? O que eu fazer agora, o que eu faço agora, o que agora em relação a isso, agora em relação àquilo, né? O que fazer, né? Eu posso dizer para você, pessoal, que ninguém tem essa resposta. Eu tenho uma aluna minha que ela está no exterior e ela já me pegou perguntando, né, o que fazer. Né? O que fazer? Ela tem a ferramenta e ela tem os princípios necessários que ela precisa para ela encontrar o caminho. No caso, ela quer se tornar uma profissional do bem lá naquele local. E ela perguntou para mim o que ela tem que fazer. Eu falei assim, olha, para se tornar uma profissional do bem, você tem que atender mais uma pessoa. E daí quando você atender aquela pessoa, você pensa que você vai ter que atender mais uma pessoa. Então eu não dei para ela aquele negócio super complexo nem nada. Eu falei que você tem que dar mais um passo. E se você não gostar de coisas nesse processo, você vai ter que descobrir que se isso é realmente o que você quer fazer, não vai ter desafio nenhum que vai impedir de você fazer. Não vai ser negação, não vai ser as pessoas não acreditar, porque ela está num lugar onde a técnica não existe, ela está tentando apresentar a técnica. Não vai ser nada disso. Você entendeu? Porque é uma aventura, então faz parte da aventura. Agora, se qualquer não que você recebe, se qualquer coisa que acontece, você, não, beleza. Eu vou dizer para você, realmente, não é falta de motivação. É você não estar agindo pela sua essência. Talvez você forçou o interesse em algo, talvez você achou que você fosse ganhar dinheiro, ou não importa. Mas o mais importante é você encontrar uma mais profunda, enraizada versão sua que está fazendo algo pelo processo. Você já ouviu falar o fim justifica o meio? Já ouviu falar esse termo? Estou falando certo, Pepe? O fim justifica o meio. E se não tivesse fim? E se nada tivesse fim? Só existiria meio. Então, se você fizer algo para daí conseguir alguma coisa, mas a vida não tem fim, havia uma continuidade. Então, assim, eu tento dizer que a gente precisa se apaixonar pelo processo. Então, quando você se apaixona pelo processo, a sua mente está ali, as suas emoções estão ali, o seu corpo está ali. Você não está fazendo alguma coisa e está querendo fazer outra. Você já viu nos Estados Unidos... tem uns adesivos que tinha assim nos carros que era assim, eu preferiria estar pescando. Por exemplo, sei lá, vamos dizer assim, um aluno fala assim, nossa professor, eu não sei como você aguenta fazer aula quando eu fazia todo final de semana. Só que daí eu estava tentando dizer para essa pessoa que talvez, vamos dizer que ela trabalhava num local,
no qual ela ganhava um dinheiro e daí com aquele dinheiro ela ia fazer alguma coisa que ela gostasse, vamos dizer assim. E tudo bem, fantástico, é que 99% das pessoas fazem. Só que se você é apaixonado pelo processo, como eu sou, eu amo fazer isso aqui, eu dizia, como eu tenho alunos assim, pessoal, sou muito abençoado de ter pessoas assim à minha volta. Tem pessoas assim. Comigo, no nosso grupo, tem diversos instrutores nossos que são assim. Quando você é apaixonado pelo processo, não faz questão, eu não faço questão. Eu vou encontrar daí o equilíbrio dentro disso, mas eu não faço questão de fazer aquilo. Você não vai fazer questão de ter que fazer o que é necessário para você conquistar a sua vida. Você está entendendo? Você não vai fazer questão que você, por exemplo, se você é um atleta, que você vai ter que acordar às 5 horas da manhã. Você não vai fazer questão, porque é uma aventura, faz parte do processo. E que quanto mais você quiser da vida, proporcional são os desafios. Então, quando você está vivendo uma vida de propósito, uma vida de significado, você quer criar algo de valor na sua vida, seja isso um trabalho, seja isso um emprego, seja isso um relacionamento, nós iremos atrair situações que irão fazer a gente se tornar a pessoa necessária para aquele projeto, para aquele relacionamento, para aquela nova fase. E é engraçado que parece que a gente continua a criar certas circunstâncias sem entender que a circunstância às vezes é vista de uma forma negativa, mas na verdade ela proporciona exatamente a energia necessária para o próximo passo. Então, na verdade, só existe bênção ou lição acontecendo. E às vezes a lição também é bênção, e a bênção também é uma lição, mas você entende o que eu quero dizer. Então, para te dar o que eu faço, a gente chama de takeaway, né? Takeaway é, Fernando, me dá um takeaway, me dá é uma live de você assistir 10 vezes, no mínimo. Mas o que seria um takeaway? Takeaway é antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer o que você tem que fazer, o que você acha, é muito importante você encontrar um estado de equilíbrio. É aquele negócio que é meio clichê, né? Mas o que não é, né, hoje em dia no mundo da internet? Vamos dizer assim, é dito demais as coisas, né? Todo mundo diz o que fazer, mas assim, a gente se preza de dizer o como, pessoal, tá? Como fazer, não o que fazer. Existe uma forma muito, muito legal e é muito simples, é isso que é mais insano. E eu sei que às vezes eu vou ensinar isso em uma outra live ou depois da live alguém vai perguntar para mim, Fernando, me dá mais alguma coisa que eu possa fazer. Porque isso não vai ser suficiente, a pessoa não entende que ela precisa fazer exatamente isso que a gente vai ensinar, mas de uma forma um pouco mais sincera, um pouco mais dela, um pouco mais genuína. E que é o quê? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar o exercício passo a passo. Pessoal, para você fazer esse exercício, não tem como você perguntar para mim no final da live, muitas vezes eu estou operando em inspiração, você pega o passo a passo, assiste de novo, anota. Combinado? Então vamos lá. Então eu gostaria que você começasse a praticar o seguinte exercício quando você se vê em dilemas. Dilemas, o que é um dilema? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Ou não precisa ser nem dilema, eu não sei o que fazer. Pode ser assim, eu não sei o que fazer. Pode ser que você esteja perturbado com algo. Pode ser um desafio. Você entendeu? Você está perturbado com algo. Pode ser, pessoal, isso pode ser usado para tudo. É isso que é muito louco, tá? Daí a gente tenta ajudar você em que você gostaria de estar fazendo a implementação. Então, pessoal, existe, na verdade, você já viu falando isso, mas vou falar de novo. Existem, em termos de física, em termos do nosso corpo, existem duas fisiologias. Existe uma fisiologia de ataque e defesa e existe uma fisiologia de descanso, de curtir, de amar, de descansar, de paz. Só existe essas duas. Daí essa aqui de sobrevivência, ela vai variar em grau. Tudo bem?
intensidade, vai ter aquele estado de calamidade pública, onde a pessoa está totalmente surtada, que ela precisa ser medicada, daí vai diminuindo, onde ela usa drogas no sentido de medicamentos, cigarro, bebida e outras coisas mais para se acalmar, e vai ser aquela que come, né, chocolate, comidas em geral para se acalmar. Até o cara que pratica esporte para isso, como eu acredito era o meu vício número 1. Adrenalina, que eu usava aquela adrenalina que sobrava de talvez algum estresse no esporte, tá? E aqui, pessoal, existe aquele ponto onde a gente começa a encontrar um maior estado de relaxamento, de inspiração, onde muitas pessoas hoje acreditam que para você ser produtiva, você precisa estar sob estresse, sob pressão. Criou-se esse estigma de performance, é muito dito de alta performance, o pessoal fala essas coisas. E é tão louco, porque eu não sou essa pessoa de alta performance. Quer dizer, eu tenho uma alta performance, mas não por motivos externos que eu forço a ser, mas porque eu encontrei, pessoal, uma nova versão minha, uma essência. E para você encontrar isso, olha só que loucura. Agora eu vou, tudo bem fazer um papo louco aqui? Papo louco, 1 segundo de papo louco, eu peço que você me perdoe. Talvez você assistiu até agora, eu vou dar um papo louco, você vai fugir. Tudo bem, volta depois. É assim. Imagina que o corpo, ele é o veículo da sua alma. Então a sua alma, para estar nessa dimensão, ela precisa de um corpo, um veículo. O veículo é o corpo. Pronto. Então, pessoal, a gente fala houses the soul. Ele encapsula, ele é o que a gente usa aqui, é um veículo, né? E vice-versa, você pode afetar a sua mente com o corpo e a mente pode afetar o corpo. Então é vice-versa, tá bom? É vice-versa. A sua mente pode afetar o corpo ou o corpo pode afetar a sua mente. É vice-versa. Então, quando eu falei para você que quando você está naquele estado de calamidade pública, que não tem como, você não vai agir por inspiração, você vai agir por reação. Só que se é algo que você nunca fez, se é algo que você quer criar, se é algo que você quer viver, ele não vai poder ser criado de uma fisiologia de sobrevivência. Ponto final, é muito simples. Não vai ser criado de uma fisiologia de sobrevivência. Então, eu gostaria de saber que a sua alma, não adianta você sabe um conceito na sua mente. Você sabe um conceito na sua mente. Eu preciso ser aquilo que eu quero ver no mundo. Beleza, fantástico. Uau, é isso aí. Eu preciso ser a mudança. Tá? Você vai ler num post. Qualquer um agora é especialista em desenvolvimento humano. Todo mundo é. Você precisa ser. Tá, como eu faço, Fernando? Como eu me torno a mudança que eu quero no mundo? Então, eu tô aqui para falar do como, pessoal. Eu sou o cara do como, eu sou o mestre de obra, eu não sou engenheiro, sou mestre de obra. Então, olha só que interessante. Você tem que começar, na hora que essa situação se apresenta, a mudar o seu padrão de respiração. É tão simples quanto isso. Só que a questão é assim. Você vai se comprometer a fazer isso até a hora que você vai ver resultados insanos? Você dá a sua mão aí, aperta a minha mão e fala, Fernando, contrato assinado, meu velho, a gente vai fazer isso. Então tudo bem, então aperta a mão, deixa eu apertar, beleza. Tamo junto? Tamo junto, então é assim. Eu já ensinei isso várias vezes, vou ensinar de novo. Eu gostaria que você colocasse as suas mãos sobre a sua barriga. Você sabe respirar na barriga? Se você sim sabe, espera um pouquinho. Se você fala, não sei, eu vou te ensinar. Ajuda muito você fazer se você dobrar os seus ombros. Se você arcar, literalmente, de pé fica até mais fácil, mas se você está sentado, você arca um pouquinho aqui para frente. Por quê? Para evitar que você faça uma respiração torácica. Fernando, o que isso tem a ver? Eu ensino no meu seminário. Existe fibras sensoriais, células sensoriais, em relação ao sistema de sobrevivência que se encontram na parte superior do pulmão. Então, quando você tem uma respiração curta e alta aqui, seu tórax mexe, eu tenho certeza que a sua fisiologia vai ser inapropriada para a necessidade presente. E não vou nem falar de doença aqui nisso. Nós estamos falando de como ser a mudança.
Tá. Então, antes de eu falar como ser, vamos deixar de ser essa pilha de estresse. Então, eu ponho a mão na barriga, eu dobro o ombro e para auxiliar ainda mais, eu aperto o queixo para dentro. E daí eu começo a inspirar. E começo a tentar ver se a minha barriga estufa. E a minha barriga tem que estufar. Senão, você ajuda até estufando ela. Então, inspira pelo nariz, tudo com o nariz, não vai usar a boca. Inspira, estufando a barriga, na contagem de 4 segundos. Prende na contagem de 4. Expira na contagem de 8. Agora é a hora que você tem controle. Tem que ter controle. Eu poderia continuar fazendo. Então, de novo, você vai inspirar na contagem de 4 segundos, tudo pelo nariz. Vai prender na contagem de 4. E vai expirar, contraindo o abdômen na contagem de 8. Fernando, eu não consigo. Faz na quantidade que você consegue, mas você tem que fazer exatamente nessa sequência. Por exemplo, a quantidade que você inspira e a quantidade que você prende o ar tem que ser juntas exatamente o tempo que você expira. Então, se você falar, Fernando, só aguento 2 segundos, tudo bem. Você vai galgando, até que você pode até aumentando esses números todos. Você vai conseguir, eventualmente você consegue. O poder de controle sobre a sua respiração eventualmente se tornará o poder de controle sobre a sua mente. Então, se eu, naquele momento, eu estou passando por essas situações, eu tento dizer para as pessoas, pessoal, vamos lá, eu falo isso em seminário, vamos dizer que o estresse, você já viu aqueles filmes São Francisco, que tem aquelas descidas? Eu já vou ensinar como se aplica. Peraí, eu primeiro ensinei o exercício. Aquelas descidas, assim, em filme da cidade de São Francisco, na Califórnia, tem aqueles bondinhos e aquelas ladeiras enormes. Você fala assim, meu irmão, se esse bondinho acabar o freio, tá. Então vamos dizer que esse bondinho é o seu corpo emocional, é o seu estado de espírito. Então deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acha que é mais fácil o quê? Na hora que você vê que o seu estado emocional está descarrilhando, entre aspas, e parar ele lá em cima, lá na subida, parar o bondinho, você desce, para o bondinho no braço, ou você espera isso virar uma bola de neve, que é literalmente você esperar o bondinho lá embaixo para parar. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque eu estou ensinando uma técnica que você que está assistindo pode achar que é simplística. Você já aprendeu técnicas mais complexas. E eu já digo que é a pessoa que está fazendo que é o desafio, não é a técnica. Que eu já demonstrei de formas mais simples possíveis, curas, insanas, onde outras pessoas usam a mesma técnica e não conseguem fazer, porque ela não está ali de corpo, de mente, de emoção, de coração, de propósito. De propósito. Ela quer estar. Ela não quer estar em outro lugar. Então esse exercício é para você. E se, na verdade é para todo mundo, mas principalmente para você. Se você fizer de coração, ele vai funcionar, estou dando a minha palavra. Só peço que você volte e dê o feedback. Então vamos dizer que você está no escritório, vamos lá. Ou você está precisando tomar uma decisão em relação ao seu projeto, ou o que for. A questão passa a ser assim, qual é a maior fonte de estresse na sua vida agora? Qual é a decisão mais importante? Qual é o maior estresse? Tá? Não importa, é algo desse tipo. Tudo bem? O que mais incomoda? Não precisa ser negativo, o pessoal pode ser uma meta e você está... Assim, no meu caso é uma meta, eu estou em dúvida em relação a algo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou continuar fazendo. E não precisa acontecer agora, pode ser que aconteça agora, mas é algo que se continua fazendo, principalmente na hora que você começa a pensar no assunto. Tudo bem? Combinado? Então, toda hora que você começar a pensar no assunto e você se vê pensando de uma forma, vamos dizer assim, pessimista ou negativa, como você quiser pensar, você se compromete comigo de fazer esse exercício. Até quando? Até quando isso não acontecer mais. Então vamos lá. Fecha os olhos. Começa a pensar
nesse dilema, nessa dúvida, nesse incômodo ou nesse estresse, o que tem mais significado aí para você agora? Começa a pensar nisso. Permita que você sinta tudo que essa situação está tentando fazer você sentir, literalmente. Não é pensar, mas sentir. Permita-se sentir mesmo, visceralmente. Se é uma dúvida, como essa dúvida sente? Permita-se sentir. Medo, não importa. Aumenta ela, exagera nela, faz o medo ser maior do que ele é. Exagera um pouco, pensando assim, exagera. Faz você realmente sentir, sem medo. No meio disso tudo, você vai tentar manter uma energia diferente. Você vai fazer isso respirando. Vamos lá? Inspirando na contagem de 4. Estufando a barriga. Prende. Estufando na contagem, expirando na contagem de 8, perdão. Solta. Inspirando na contagem de 4. Segura por 4. Expirando na contagem de 8. Inspirando na contagem de 4. Prende. Expirando na contagem de 8. Inspirando na contagem de 4. Prende. Expirando na contagem de 8. Continua pensando na situação, inspirando na contagem de 4. Prende. Expirando na contagem de 8. E a ideia é você repetir essa sequência tanto quanto você precisar para chegar numa fisiologia, nesse caso você está usando o seu corpo para influenciar a sua mente, em que você consiga agir de uma forma não só inspiracional, pessoal, mas até mesmo de uma lógica mais elevada e não pelo medo. E não porque uma situação é maior que você. E daí a decisão, as escolhas vão ser tomadas por uma versão sua mais autêntica. E quando você dedica isso a algo relacionado a seu futuro, a sua profissão, ao seu trabalho, qualquer coisa, seu relacionamento, seus filhos, qualquer coisa. Quando você primeiro encontra o equilíbrio em você, para você tomar as decisões, você pode ter certeza absoluta que você vai estar tomando as melhores escolhas, mesmo sem eu precisar dizer para você quais são elas, onde você deve ir, como você deve fazer, eu não preciso dizer nada disso. Que caminho você deve seguir? Você vai abrir o seu caminho. Eu posso te dar ferramentas, mas você ainda vai ter que ir lá, passar, cortar com essa machadinha, entendeu? E desbravar nessa floresta da vida, podemos assim dizer. E por favor, em momento algum, ache que qualquer coisa lá fora vai preencher o vazio que às vezes a gente sente, que esse vazio que às vezes a gente sente é o espaço para essa nova versão nossa nascer, mais autêntica, mais amorosa, mais tudo. E às vezes isso vem na forma de um chamado para uma aventura nova.
Eu tô aqui para ajudar você a dizer sim. Dizer sim para essa nova aventura da sua vida que talvez esteja prestes a começar. Eu sinto que eu estou prestes a começar mais uma aventura. Acabei de chegar de volta em São Paulo. Estamos abrindo a nossa matriz do bem e da aliança clínica. Estamos fazendo contratações, estamos fazendo milhões de coisas, implementação de sistema. E a gente está sentindo que é uma aventura. Não está sendo um peso, está sendo fantástico. Que as tribulações e as adversidades da sua vida sejam vistas como uma aventura. E que você encontre em você esse espírito aventureiro e diga sim. Sim para a vida, sim para os desafios. Não existe nada maior que você. Pessoal, muito, muito obrigado. Legal o comentário, porque às vezes eu nem me despeço aí de vocês. Obrigadão pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal da Aliança, amanhã tem aula, hein, pessoal? Aula importantíssima, tudo bem? É a aula de como fazer aula. Vamos estar presente, viu, pessoal? Avisa aí a galera, tá? Amanhã é a aula de como fazer aula. As nossas aulas semanais. Maravilha, pessoal. E aí, é isso aí, galera. Muito legal. Obrigadão aí pela participação. A gente vai sempre estar tentando trazer algum assunto que possa estar agregando algum valor nesse sentido para vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo muito grande. Eu tenho que ir morrendo de fome aqui. Eu tô sempre com fome, pessoal. Eu descobri que eu trabalho para comer. Tá bom, galera? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.